Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo e esse sujeito charmoso aqui no canto é o mestre do terror. E hoje a gente vai falar de As Aventuras de Huck, né? Baseado na obra do grande Mark Twain. Essa ediçãozinha aqui eu comprei já faz algum tempo, um daqueles lotes de aquisições que eu fiz com meu amigo Seu João, né? O tão famoso e tão conhecido Seu João. Essa edição é da Ebal, né? Já vamos direto aos assuntos, né, amigos? Diretos aos finalmente. É uma edição da Ebal publicada em fevereiro de 1979. A capa é de Antônio Bernal Romero e a adaptação de Alberto Cuevas Hortelano. As ilustrações de José Ariza. Uma edição que está bem castigadinha, né? Bem antiguinha também. Com aquele padrãozinho Ebal que a gente tanto conhece, tanto no tipo de capa, meio cartonada, quanto a esse papel aqui, que eu não tenho ideia de que papel seja. Não chega a ser o papel jornal, mas é um papel bastante espesso, né? E eu já tinha visto, porque passavam pelas minhas mãos e tal, principalmente em algumas revistas mais antigas e tal, eu já tinha visto várias vezes anúncios de outras publicações dessa coleção da Ebal aqui, né? A série Mini Heróis. Essa é a número 5, que eles colocam aqui ainda, edição maravilhosa. Eu já tinha visto. Na época não me interessavam muito, eu tinha uma vaga ideia de que eram todas baseadas em grandes obras da literatura e eu não era, naquela época, muito interessado nesse tipo de leitura. Minha atenção estava toda voltada para os quadrinhos de super-heróis e aquilo não me atraía, então. Depois de algum tempo, é claro, eu comecei a ficar curioso, por isso eu acabei adquirindo essa obra aqui. Conheço bastante, quem não conhece, né, a obra do Mark Twain, quem não conhece as aventuras e as histórias criadas por esse cara, ele era simplesmente genial, seus personagens, né, marcaram época, né, principalmente o Huck Finn, né, e o Tom Sawyer, né? Tom Sawyer, Huck Finn e o Jim são os seus personagens talvez mais icônicos. E a comparação com qualquer coisa que a gente tenha lido na obra original se torna inevitável. Mas vamos por partes, assim, né? Eu tenho, né, já falei isso em outros vídeos, eu tenho falado bastante desse tipo de obra em quadrinhos, né, que adapta obras da literatura. Eu acho que, gente, tá dando um barulho aí, tá passando um carro aí, um caminhão, sei lá o que é. Bom, pessoal, vamos de novo, né? Vocês vão perceber que eu dei um pause aí, tava passando, sei lá o que era, o carro do ovo. Não faço ideia do que é. Até já bati na câmera aqui também. Me desconcentrou o negócio. Mas a oferta parecia boa, viu, do ovo. Mas prosseguindo, né? Eu tenho falado bastante desse tipo de obra e as comparações são inevitáveis, mas vamos por partes. Vamos falar da parte gráfica em si, né? A Ebal, ela era bastante oscilante no que se refere à qualidade das publicações que fazia, né? Aconteciam bizarrices como essa aqui, em que todo mundo virou Hulk, todo mundo tá verde, né? A colorização era muitas vezes um problema e a história aqui contida está muito condensada, né? Ela, é claro, como o próprio título diz, ela se concentra, ela, né, fala especificamente do Huck Finn e do Jim, né, que acabam passando a maior parte da aventura juntos. Ele, o pai do
do Huck Finn acaba voltando e quer o dinheiro que o Huck ganhou numa aventura anterior aí junto com Tom Sawyer e o Jim. Como recompensa, ele quer pôr a mão nesse dinheiro e tal. Ele acaba criando problemas, inventando um monte de histórias. O Huck acaba decidindo que é melhor fugir. O Jim acaba tendo que fugir também porque seus antigos donos reaparecem na cidade e querem levá-lo de volta como escravo. À medida em que você avança na leitura da obra, você descobre o quanto era mais simples naquela época desenvolver uma aventura, né? É uma aventura tremendamente simples, né? Sem grandes complexidades, sem grandes reviravoltas. A motivação dos personagens é simples e não deixa de ser infantil, né? Mas só que isso é coerente, porque são crianças, e embora crianças que façam coisas que crianças normalmente não fazem e se envolvam com situações que crianças normalmente não se envolveriam, né? Elas ainda são crianças e ainda têm muitas atitudes de criança, né? Quando o Tom Sawyer acaba entrando na história, já bem perto do final, ele acaba entrando para ajudar os dois a se livrarem desse imbróglio todo, né? O Huck precisa conseguir voltar para casa, o Jim precisa conseguir, né? O Jim precisa conseguir se livrar desses donos escravagistas que ele tinha, né, que querem, né, levá-lo de volta como escravo. E eles acabam resolvendo isso da melhor maneira que conseguem. O resumo da ópera é: eu não consegui realmente gostar dessa adaptação em quadrinhos. Eu acho que o que acabou deixando ela, sobre muitas formas, bem menos interessante do que poderia ser, é, sem dúvida, a condensação. Achou-se necessário condensar demais a história, para que ela coubesse assim em tão poucas páginas, né? E essa condensação tirou muito do brilho da história, tirou muito dos nuances, muitas das coisas interessantes que se passavam, aquele ambiente todo, aquele clima todo que as histórias do Mark Twain costumam ter, principalmente com esses personagens, acabou muito prejudicado, né? E a gente sabe que é uma adaptação sempre difícil, né? Falei isso em outros vídeos em que falo de outras obras adaptadas por quadrinho, mas quando se vai adaptar é preciso ter esse cuidado, né? É preciso saber que você não pode produzir um quadrinho de 500 páginas porque tentou adaptar extremamente, né, de maneira fiel o livro, né, a literatura, mas também não pode fazer um livro de 100 páginas virar uma história de 30 páginas e esperar que ela soe bem. Isso me fez pensar que essas outras adaptações que nós temos, né, A Ilha do Tesouro, David Copperfield, O Príncipe e o Mendigo, Bernadette, As Aventuras de Huck, né, Oliver Twist, Sem Família e Mulherzinhas, isso nos faz pensar que todas elas devem sofrer do mesmo mal, né? A ideia de apresentar a literatura, principalmente infanto-juvenil, de uma maneira considerada mais acessível aos jovens, sem dúvida acabou extremamente prejudicada por essa questão aí, de que a condensação e a adaptação não funcionaram bem, né? Não funcionou legal. Era talvez até uma aquisição para figurar na nova série aí do canal, que é de aquisições, que eu me arrependi de ter feito, mas só que eu acabei não me arrependendo de ter feito, porque ela finalmente matou uma curiosidade de muitos e muitos, mas muitos anos meus lá da minha juventude, que era de finalmente ler uma dessas obras da editora Ebal, dessa coleção Mini Heróis, e saber, afinal de contas, como é que era. Ela saciou essa vontade, eu li, né? Eu acabei finalmente tendo uma obra dessas tantos anos depois. Não gostei?
beleza, faz parte, mas o que eu precisava saciar foi saciado, né? As Aventuras de Huck da série Mini Heróis da Ebal não é uma leitura que eu realmente recomendo, mas sem dúvida sempre é válido você tentar levar às gerações mais jovens obras importantes da literatura que talvez de outra maneira não chegasse a elas. Eu só não sei o quanto, né, de público interessado se conseguiria angariar quando a adaptação é assim tão relâmpago, tão, né, medíocre, por assim dizer. De qualquer maneira, valeu a leitura. Se você gostou do vídeo, com o carro do ovo passando e tudo, deixa um like aí pra mim, pro mestre do terror, que provavelmente jogaria essa caveira na cabeça do cara do ovo.